Fala galera, seja bem-vindo ao podcast Eu Sou Fotógrafo. Eu sou Arthur Menson e hoje vou ter a honra de falar aqui com o fotojornalista Flávio Tim. E ele vai contar um pouquinho da sua história, um pouco da sua carreira e também, apresentar um pouquinho do seu trabalho, que vai ficar passando aqui ao longo da entrevista, vai ficar rolando aqui na TV. E também eu queria que você deixasse de ouvir no Spotify, tá? O link tá aqui embaixo e além disso tá todas as nossas redes sociais e também todos os nossos contatos, tudo aqui embaixo, beleza? Então vamos lá. Flávio, seja muito bem-vindo aqui ao podcast, cara, você é nosso terceiro convidado e é muito legal, é o primeiro fotojornalista que tá aqui. Então a gente, como eu sempre falo, a gente tá aqui na região de Santa Catarina, mas tu já fez trabalhos, com divulgações nacionais e tudo mais. Então fala um pouquinho aí do teu trabalho, se apresenta aí pra galera. Seja bem-vindo. Que massa, muito obrigado aí pela poder estar aqui. Eu acho que é muito legal esse trabalho de divulgação sobre fotografia, conversar sobre fotografia é sempre um grande prazer e também um grande conhecimento. Você está gerando conhecimento e a partir do momento que tu gera conhecimento, só agrega todo mundo que gosta de fotografia ou que faz fotografia e que curte foto de uma maneira geral. Com certeza. E faz tempo que tu fotografa, né? Tá desde quando aí na área? Cara, eu comecei a fotografar mesmo em 2006. A partir de 2006 foi que eu decidi, 2005, 2006 que eu decidi ir para fotografia. Mas já caiu de cara no fotojornalismo ou fazia outras coisas antes? Na época eu trabalhava como corretor de imóveis e aí uma das coisas que sempre me chamou a atenção era a questão da qualidade de imagem de imóveis. Então eu fazia direito, acabei trocando o direito por publicidade, visando a fotografia. Mas eu sempre gostei muito do fotojornalismo, de uma maneira como... Minhas principais referências sempre foram o surf skate, então foi revista de surf, revista de skate, a Fluir, Hardcore, Inside nos anos 90, as revistas Tribo e 100% Skate e National Geographic, que aí... Então tu não começou naquele jeito comum, de ensaio, casamento, tu nunca partiu pra essa área ou já chegou a fazer isso? Já fiz, mas nunca comecei fazendo isso. Eu comecei fotografando mesmo os amigos andando de skate. Massa. Aí depois dali que eu falei, não, peraí, eu vou começar a estudar. Aí resolvi fazer uma disciplina optativa na Univale de fotografia do design, com o nosso ilustríssimo Galarza. Sim. E aí dali pra frente que mudou a chave. Falei, não, então vou mudar de curso. Pensei em fazer jornalismo na época, mas acabei pensando, não, vou mais pra fotografia publicitária, por questão de mercado, que abrange mais coisas. E aí dentro da Univale me surgiu um convite para fazer um teste para fotojornalismo. Isso em 2010, eu acho. E aí foi quando eu fui convidado para trabalhar numa sucursal do Jornal Notícias do Dia em Tijucas. E daí eu fiquei 10 anos no fotojornalismo em redação diária, assim. E tu chegou a cursar ali na Univale? Cursei. Eu fiz as duas, eu sempre fiz, aí era uma coisa que me interessava. Então, fazendo publicidade, eu fiz as duas disciplinas de fotojornalismo. Antes do fotojornalismo, eu tinha montado um site. Antes de entrar na Univale também, quando eu comecei a mexer mais com foto, até para aprender, eu tinha montado um site para fazer fotografia de cobertura de campeonato de surf. Então, eu fotografava os campeonatos de surf, isso em 2005, 2006. Comecei com uma Sonyzinha H20, depois eu fui para uma Sony Alpha 100. Massa. E aí eu consegui uma tele 170-400 da 170-500 da Sigma. E aí eu comecei a cobrir os campeonatos. E aí eu conseguia vender uma foto ou outra e também montei meio que um site. A ideia era querer vender foto da galera surfando e tal. O que hoje está mais fácil. Tem uma galera fazendo isso, mas não tinha... Na época até não tinha tanta tecnologia para isso. Só que hoje eu não penso mais em fazer fotografia de surf, porque ou você fotografa surf ou você surfa. E eu tô no momento que eu voltei a surfar. Já tá na água pra estar brincando e tal. E nessa área do fotojornalismo que tu acabou entrando, daí tu foi deixando meio de lado do esporte e foi entrando de cabeça, nos jornais e tudo mais. Porque eu acredito que deve ser uma correria, não tem muita
rotina, né, cara? Acorda cedo, às vezes vai dormir tarde. Como é que funciona a rotina do fotojornalismo? Bom, quando nós tínhamos no jornal uma equipe, então nós tínhamos um horário para entrar, né? Então, tipo, eu batia ponto. Meu horário era no começo eu trabalhava de manhã e até o meio da tarde. Depois do meio da tarde pra noite entrava outro fotógrafo e íamos revezando assim no horário, quando eu precisava trocar de horário e tal, ou se tivesse alguma emergência, eu chamava toda a equipe para estar trabalhando. Então, eu acabei fazendo algumas coisas de esporte. Um dos primeiros trabalhos que eu fiz em Floripa, quando eu me mudei para Floripa em 2013, também no jornal Notícia do Dia, eu fiquei responsável por um caderno de verão do jornal. Então, antes do verão, eles iam lançar um caderno, e esse caderno ia rodar só sobre matéria, sobre praia, sobre esporte, sobre cotidiano de praia, sobre o verão em si. Então, precisava produzir muita coisa antes, para quando começasse o verão já ter o material e você ir produzindo outras pautas, outras matérias, outras coisas, até mais. Isso foi em 2013. Eu também trabalhei no Diarinho, aqui na região. Fiquei 2 anos no Diarinho, que daí na época era bem hard news e bem massa também. Assim, então, explique o que é o hard news pra galera. Hard news é quando acontece alguma coisa do tipo, por exemplo, estão assaltando tal... Tá tendo um assalto numa lotérica, ou tá tendo um assalto num banco. Que nem um pouco tempo atrás teve um assalto no Santander, em Balneário Camboriú, lembra ali? Que aí, tipo, parou a cidade, envolveu muita coisa. Então, isso é o hard news, é aquele que tá acontecendo no momento, assim. Aí corre o pessoal... Normalmente era a dupla, né? O repórter e o repórter fotográfico vai para ver. Enquanto o repórter fotográfico tá só atento ao que está acontecendo, responsável em fotografar, em reportar a cena visualmente para poder trazer isso como estética e informação dentro de uma imagem, o repórter está apurando a notícia em volta, conversando com as pessoas, anotando e também vendo algum detalhe. Às vezes o repórter pode ver uma coisa e falar, olha lá, tá acontecendo tal coisa. Ou às vezes o fotógrafo pode estar lá e falar, cara, tá acontecendo tal coisa. Aí você vai juntando as informações para poder casar tanto no texto quanto na imagem dentro de uma reportagem no final de uma reportagem. E nessas pegadas assim mais, né, vamos falar hardcore, assim, de assalto e coisa, já aconteceu alguma coisa com você meio assustadora? Já tiroteio, essas coisas que às vezes a gente vê, sei lá, no Rio de Janeiro, tá colete à prova de bala? Já. Teve uma vez em Tijucas que tava tendo um assalto do lado da redação. Caramba. Então, tipo, na hora, assim, alguém tava na varanda da redação, olhou pra fora, viu que tinha uma movimentação estranha, falou, desce lá pra ver o que tá acontecendo. Quando chegamos na frente da loja, era uma loja de departamento, tipo, eu não lembro exatamente qual, mas tipo essas Magazine Luiza, Ponto Frio, não lembro qual que era a loja. E aí os caras estavam dentro, armados, assaltando. E nisso, só eu e o repórter passamos reto, fomos pro outro lado da rua e já chegou a polícia. E no que chegou a polícia, já chegou enquadrando, acabou prendendo 2, deram um tiro nos caras. Uma notícia fresquinha também, né? Do lado de casa ali, né? Do lado da... Mas já aconteceu também em Floripa de ter um protesto uma vez ali perto da Via Expressa. E aí tá tendo tiro também de um lado. E o policial fala assim, não vai pro lado esquerdo da rua, porque ali tu vai ficar na linha de tiro. Se você quer ir, você consegue ir por aqui. Né? Não vai do outro lado, vai desse lado, porque senão você vai estar cruzando ali. Então tem muito... Teve algumas aventuras, assim. Incêndio foi uma coisa que teve bastante. Teve um incêndio que no Parque do Estaleiro, ali na Palhoça, perto da Pinheira e da Guarda, que foi bastante... Ele tomou uma dimensão muito grande e quando os bombeiros estavam conseguindo apagar, estavam conseguindo controlar, ele de repente virou o vento. Aí virou ele completamente e chegou uma hora que os próprios bombeiros viu que a coisa estava ficando incontrolável e falou, daqui a pouco fique esperto que todo mundo vai ter que sair por aqui, que só vai ter aqui se vai sair. E como o vento estava mudando de direção, ele podia fechar essa nossa saída. E matar todo mundo. E você ficar ali preso ali dentro, pode até... não ia estar afastado. No caso ali estava um pouco afastado. Mas foi tipo uma dessas fotos que tá passando aí. Bacana. E você vê, assim, aí o trabalho de bombeiro é sempre um trabalho muito bacana, cara, porque você vê o soldado e todas
As hierarquias ali? As hierarquias deles trabalhando, tipo... Então, o comandante, o cara parou de comandar e, me dá aqui a mangueira Vamos e trabalhar. vou pra trabalhar. Né? Então, esse foi isso, cara. Já aconteceu de eu tomar pedrada, de eu estar numa comunidade e tava fazendo uma pauta boa pra comunidade. Os caras acharam e que aí era... o pessoal acharam que era alguma coisa ruim, contra a comunidade, alguma coisa, e aí o carro do jornal ser apedrejado. Caramba. É. Mas tu também levou ou só... Eu dei sorte que não levei, só foi o carro. E no fotojornalismo, a maioria, porque eu assisto muito documentário, eu trabalhei uma vez como fotojornalista, mas não deu muito certo, não era a minha vibe, assim, naqueles protestos, nos primeiros lá, não é pelos 10 centavos e tal, que eu morava em Curitiba, só que foi uma parada muito hardcore mesmo pra começar, e eu também levei pedrada e falei, cara, eu trabalhava com o meu equipamento, isso que eu queria saber. Você trabalhar com o seu equipamento ou era do jornal o equipamento? No meu caso, na empresa que eu trabalhava, eu trabalhava com o meu equipamento. Era o meu próprio equipamento, então eu consegui um equipamento próprio para jornalismo. Uhum. Tá? Então era o que? Era lentes, eu trabalhava com 3 a 4 lentes, com range de lente que daí ia de 10 na 10-22. Era praticamente 3 lentes, 10-22, 24-70, 70-200, um duplicador para quando eu precisasse um pouco mais de zoom. O celular, que não tem como não trabalhar com celular hoje em dia, e a cinquentinha, que a cinquentinha é Coringa, né? A 50 1.8 Coringa, e depois com um drone vindo, a gente percebeu que podia também colocar o drone junto para mas sempre foi com eu dando um jeito de investir e trabalhando com equipamento. Porque eu conheci lá a sede da Gazeta do Povo, lá em Curitiba, e, cara, os caras tinham muito equipamento. Eles falaram, não, o fotógrafo chega aqui, pega o que ele quer, porque daí não vou dizer que você não tenha... Porque assim, quando a gente trabalha com o nosso equipamento, o cara tem um pouco mais de zelo, às vezes, será que eu não vou por aqui e tal, mas tu metia teu equipamento em qualquer furada. Qualquer furada, assim. Lógico, tipo, não vou entrar dentro da água com ele, mas, tipo, a gente chega uma hora que quando tá ali, né, você acostuma com a coisa, você fica meio que só toma cuidado pra não quebrar. Sim. Mas, tipo, minha câmera. Quando você vai revender uma câmera, né, tem poucos riscos, tem poucos coisas, mas, cara, a minha não. Pena que eu não trouxe a câmera, senão eu vou mostrar. A minha é machucada. Tem história. É parte do dial colada. É borracha que já foi colada. Chuva, já tomou chuva de tudo quanto é lado. Por exemplo... Tem que cuidar. Uma das fotos que tá passando aqui foi feita num moinho de farinha artesanal, né? Você sai de lá branco. Branco, assim, a câmera é só a lente que você vai passando a mão, que aí você punha filtro, né, pra poder limpar, e branco. E que nem você falou de protesto. Protesto é uma coisa que você não é bem... O fotojornalista, ele não é bem visto por quem tá protestando e pela polícia. Então você fica no meio que não... Você vai... O inimigo dos dois, praticamente. Pelo menos nesse daí, cara, porra, os caras me trataram mal, os dois. Por isso que eu falei, cara, vou sair fora. Ainda que eu tava com o meu equipamento. Não tinha muito, né? Foi a primeira mesmo desses protestos, então eu acabei saindo fora. E naquela época, eu me lembro, tá? O valor, eu não sei como é que é isso que eu queria conversar contigo também de valor. Vale a pena hoje em dia, tipo, o cara tá começando na fotografia, ele tentar investir pra ser fotojornalista ou financeiramente não vale a pena? Você vai comprar igual o que tu tinha de equipamento. Pelo que tu falou, uns 20 pau de equipamento. Se fosse comprar aí uns 15, 20 pila... Com dólar hoje é mais. Mais, né? Mas seria mais ou menos isso. Uma câmera, na época, eu paguei $2.000, que continua, que não era nenhum, era uma... A minha última câmera que eu comprei zero foi uma 6D. Então ela é uma câmera full frame, mas ela é uma câmera de entrada. E ela não aguenta, não é pro fotojornalismo, não é para aguentar o tranco. Qual que é uma boa pro fotojornalismo, cara? A boa fotojornalismo aí, por exemplo, A 5D é boa pro fotojornalismo? Eu prefiro a 7D, mas ela funciona muito bem. A 5D full frame funciona muito bem. A 7D eu aí mas as que são tops é a 1D. A 1D. A 1D. Eu tenho uma 1D antiga também, que eu usava mais para esporte. E, cara... Pela velocidade do clique. Velocidade do clique. E ela é robusta. Então, a robustez dela, o que é? É para aguentar o tranco. Cara, eu posso pôr ela aqui assim, ó, e sair pulando. Sair pulando que ela vai bater e não vai quebrar à toa. Então, dependendo do que fosse, ela é mais a prova d'água, a prova de poeira. Tipo, então isso aí segura mais. Mas eu tava vendo, a 1D nova tá 45 mil aqui no Brasil, cara. 45 pau, não tem. Com o dólar desse jeito fica...
possível praticamente de você estar investindo num equipamento de ponta. Mas tu acha que vale a pena o cara começar na fotografia? Cara, eu acho que vale, assim. Depende muito do local onde ele está. Né? Então, tipo, hoje o local no Brasil para você estar trabalhando com fotografia freelancer, que funciona muito bem, seria Brasília. Porque tudo está acontecendo em Brasília. O foco está Brasília. Tanto ou governo, oposição, sem entrar em méritos de política. Sim. Mas a coisa está ali. Tá com a questão da pandemia e tudo mais. E nos grandes centros, né? Ou o cara ele teria que se planejar para, por exemplo... Hoje eu acho que o cara, ele não vai ficar mais tanto, né? Ele não vai estar mais preso a um veículo. Ele tem que trabalhar para todos os veículos. Então ele tem que saber fazer uma gestão onde ele consiga enxergar onde está a pauta. Então teve agora há pouco tempo atrás, teve aqueles incêndios enormes no Pantanal. O cara não, então eu vou pro Pantanal. Aí você já avisa antes, você tenta entrar em contato com as agências de fotografia, os jornais, os grandes grupos, que seria Estadão, Folha, UOL, e vai criando uma conversa para criar um relacionamento. Para tentar chegar lá com o trabalhinho fechado, tu disse? Ou trabalhinho fechado, falar assim, vou conseguir tal coisa. Tipo, tô aqui perto da onde está acontecendo os incêndios, tal. Aí você já vai fazer a foto, vai mandar uma prévia pro cara, o cara vai gostar, vai falar, não, meu deadline é até 5 horas, consegue me manter esse material. Então o cara tem que estar bem completo. O que seria o bem completo? O cara, além de estar fotografando, ele tem que estar preparado para mandar essa fotografia. Hoje com o celular, com a internet, fica até mais fácil. Você consegue tratar os arquivos, as fotos, de uma maneira boa para você mandar pelo celular. Tem os aplicativos que você tem tanto para o computador, você consegue ter no Lightroom. Lightroom você tem para o computador e tem para o celular. Isso começou há poucos anos, assim, 2, 3 anos. Antes, e tu editava tudo antes de mandar? Ou muita coisa tu manda crua mesmo para não perder tempo? Não, eu sempre edito. Sempre dá uma editada. Sempre edito porque tem muita coisa que pode fugir um pouco. Uma questão de cor, questão de contraste. Então isso eu sempre... Eu particularmente, eu gosto... mesmo na correria, fotografava em RAW. Então eu tinha que processar a imagem. Sim. Né? Porque tem muita coisa que às vezes que você olha na imagem, mas eu já estou com a questão do processamento do RAW, eu já posso falar pensando na hora do clique. Eu vou estourar um pouco o branco, estourar um pouco mais a luz, para conseguir ter uma área mais nítida na parte de sombra, se eu estou sem um flash para estar compensando. Sim. Então aí eu estouro um pouco o branco para ter a fotometria naquela parte de sombra onde eu consigo compensar porque a informação tá lá. Tá lá. Você não tá editando, tu tá trazendo a informação de volta, né? Então essas horas eu acabava pensando muito na maneira de na hora do clique, pensava assim já na edição, tu pensava lá na frente de como eu vou conseguir estar editando isso. Porque ou se o cara recebe assim, o cara vai dizer, pô, o cara estourou, mas tu já tava... Porque se mandar estourado, vai falar, não tem qualidade técnica. Sim. Então acaba... E se eu faço no JPEG, muitas vezes eu não consigo ter essa coisa. Então tinha muito... Eu, particularmente, gosto de fotografar assim. Fotografo qualquer coisa em RAW. Vou fotografar eu em antes RAW, também, tá. eu era muito do JPG, cara, mas hoje em dia eu vejo que não tem mais... Tu tava falando ali no começo de estar em Brasília e tudo mais. Cara, quem que é ou quem são os fotojornalistas assim, que te inspiram, que dão... Sabe, pô, que tu, às vezes, ou que começou, ou que conheceu depois, durante a tua carreira, tem alguém que tu indica, assim, um nome massa? Cara, eu acho que o trabalho do Sebastião Salgado é demais. Aquele que fez o livro Brasil, fotografa muito natureza, eu adoro fotografia de natureza. O Araquém? Araquém é assim... Foi um dos primeiros que eu conheci quando eu era criança ainda, porque eu sempre gostei de foto, então eu sempre fui atrás da fotografia. Então, e ele era de Santos, e como eu sou paulista, descia muito para Peruíbe, aí ele também fotografava na região ali do Guaraú, que é uma reserva que tem aquele retrato antigo dele, do pai dele, segurando um quadro de caveira, assim, que era uma... Foi nessa região, então foi uma coisa que eu acabei me interessando e eu acho a foto dele, assim, é um workshop que até hoje eu falo, eu quero um dia fazer. Então esses dois, hoje em dia... Tem o Evandro Teixeira. O Evandro é fora monstro, de série, né, cara? Monstro. Tive a oportunidade de conhecer ele também, aqui, cara. Balneário. Fantástico.
Tem um pessoal com quem eu trabalhei muito, né? Então, tipo, pô, tem o Eduardo Valente, Cristiano Andujá, o Diógenes Pandini, que foi colega na Univale. Todos eles estão na frente do fotojornalismo e, pô, e era legal trabalhar com esse pessoal, porque somos todos amigos e ao mesmo tempo tem uma concorrência saudável, sabe? Sim. Tipo, todo mundo quer fazer a melhor foto da coisa que tá acontecendo ali Quer no ganhar dia, uma cara. capa, né? Ganhar uma capa, ou a capa do jornal que você trabalha ser melhor que aquele outro jornal. Então, tipo, tinha essas motivações. E, cara, a gente tava conversando em off ali. O cenário atual do fotojornalismo, cara. A gente sabe que na pandemia tudo deu uma enxugada, né? Mas o fotojornalismo, eu imaginava que, fotojornalismo agora, pô, pandemia, vai bombar todo mundo, né? Querendo fazer matéria e tudo mais. Mas tu também veio com essa notícia que também deu uma grande enxugada no fotojornalismo, né, cara? Sim, dentro dos jornais, né, principalmente em Santa Catarina, as redações enxugaram, né? Os jornais impressos estão virando tudo digital. Eles não estão mais só... Antigamente era o jornal impresso, veio o digital, a internet, vamos ter os dois. Então, e agora, com o tempo, está virando só portais. E as equipes dentro dos jornais, principalmente de fotógrafos, foram diminuindo. Então, eu cheguei a trabalhar numa equipe onde eram 7 pessoas responsáveis por fotografia. Nesse mesmo hoje, a equipe é uma pessoa, que é um fotógrafo. Então, tinha editor de fotografia, eram 6 fotógrafos e o jornal tinha 40 e poucas páginas. Hoje acho que tem 20 e poucas páginas. Então eles diminuíram o tamanho. O tamanho e também o tamanho da impressão. O tamanho da impressão. Não, em Santa Catarina sempre foi. Não, de páginas. De página diminuiu. Diminuiu o número de páginas. Pela metade. Porque também um cara não ia fazer o serviço de 7, né? Sim. Pra fazer o jornal inteiro. Não, a gente não parava, assim, era pauta atrás de pauta. E eu tinha dia que chegava a fazer 4 pautas no dia. Então, tipo, e as pautas, o que eram as pautas? Podiam ser qualquer coisa. Você tinha a parte cultural, você tinha a parte esportiva. A parte esportiva pode ser um jogo de futebol, mas também pode ser um perfil de um jogador, pode ser um perfil de um nadador. Pegando, por exemplo, aqui na cidade de Navegantes, às vezes tem algum esportista que está começando a despontar no cenário local ou pro cenário nacional, vamos fazer um perfil pro cara. Ou o cara, de repente, voltou pra terra natal dele. Como que foi a tua experiência lá? Então você vai lá, bate papo com ele. Eu tive o grande prazer, por exemplo, de fazer uma matéria que foi muito legal, uma matéria multimídia com vídeo, e que foi o resgate dos 30 anos do Hang Loose na Joaquina. Então, tipo, eu entrevistei, eu fotografei o Teco Padarates e também o Fabinho Gouveia, que eram meus grandes ídolos quando eu era criança, assim, que eles estavam no cenário nacional, despontando internacionalmente no surf. São uma lenda, né? São 2 lendas, assim. Então isso foi uma coisa muito bacana, assim, de quando terminar a matéria, assim, eu repórter e falar, cara, que legal. E foi um resgate muito massa, assim, de 30 anos do Hang Loose, né? O Hang Loose, eu tinha 10 anos quando ele aconteceu. Então ele me chamou muito a atenção na época e foi até um dos motivos, assim, Praia da Joaquina, surf, Floripa, que acabou me trazendo para Santa Catarina. Assim, né? Então foi mais ou menos Esse é um dos momentos marcantes que tu acha na tua carreira. Esse do Hang Loose foi... Tu lembra de algum momento especial, assim, alguma coisa que tu fotografou, que te emocionou, que mexeu contigo? Cara. A enchente. Enchente... Tanto de 2008, eu fiz uns freelas. Eu não estava trabalhando, eu estava começando a fotografar. Acho que foi uma das mais pesadas emocionalmente. Então, ela foi... Porque, foi muita perda do pessoal, foi muita tristeza. E eu estava fotografando e chegou uma hora que eu vi que, por exemplo, eu ia fotografar, só que a minha foto não ia para lugar nenhum. Porque eu não tinha um contato para estar mandando para algum lugar, então eu estaria meio que... Hoje eu penso que eu deveria ter fotografado, mas na época eu achava que a minha fotografia está sendo em vão. Então, em vez de eu fotografar, eu resolvi entrar no voluntariado. Bacana. Então, ajudar, porque aí eles precisavam de pessoas na marejada para carregar a caixa, mantimento, tudo que estava chegando. Daí eu não fiz um equilíbrio entre as duas coisas. Eu falei, não, vou ajudar. Então, o lado humano, vamos dizer, falou mais alto do que... mais alto. Então, acho que quando tem essas... Pega assim... quando é alguma coisa que crime,
né? Crime contra a família, crime contra a criança. Criança, né, Você cara? chega muito perto assim, então isso é coisas que... Eu sempre disse que Tu não virou aquele cara sangue frio, então, que viu o negócio e pá. Na hora, sim. Depois você, às vezes, dá uma baixada. Né? Eu digo que sempre a câmera foi um escudo, cara. Tanto que eu consegui fotografar o nascimento do meu filho, entre aspas, friamente, porque eu tava com a câmera. Então foi ali que eu percebi, né, cara? Foi o quanto que a câmera, na hora que você tá fotografando, você tá focado no que tá acontecendo em volta e também no visor. Depois que, digamos, cai a ficha, assim. Cai a ficha do que aconteceu. Nasceu meu filho, pô. Ou do perigo que você passou perto, ou fala, putz, hoje eu quase fui, cara. Né? Então, aí ficando um pouco mais velho, você vai tirando o pé, né? Conforme vai tendo as coisas, senão... Mas... Mas aqui em Santa Catarina, então, tu acha... A gente até falou em off, mas é legal falar isso. Tu acha que não volta pós-pandemia a ser como era antes as estruturas dos jornais? Tá, essa que tu tava, que tinha 7 e virou 1, não vai voltar pra 7. Se eles viram que com 1 dá conta, pra que contratar mais 6? Isso. Não, e outra. O fotojornalista... Eu sempre faz algum tempo que eu digo que o fotojornalista, o repórter fotográfico em redação de jornal diário ou em portal de internet é um ser em extinção. Daqui a pouco vai ser extinto. Não vai ter mais. E quem que vai substituir vocês, pô? O leitor? Muita coisa vem da rua, né? Não com a mesma qualidade fotográfica que o repórter fotográfico estaria fazendo. Mas eu acho que hoje não é uma preocupação que o pessoal tá com esse nível em relação à qualidade fotográfica. O que tiver vai para a capa do site e o que importa é você ser o primeiro a dar notícia. O que importa é você ter o primeiro, ser o que mais tem clique. E não que a notícia não importa, mas Mas tu acha que as notícias hoje em dia elas estão muito rápidas, assim? Não digo rápida de chegar vamos dizer, eu como leitor, né? Eu não sou jornalista. Sim. De chegar na minha timeline, que hoje em dia é timeline, né? Lá no Facebook da vida e tal. Mas tu acha que ela tem uma validade muito rápida? O cara já viu ali, já deu, acabou essa foto. Será que é por isso que as pessoas não estão, os jornalistas não estão se preocupando muito, os donos dos jornais, em fazer foto? Porque assim, o cara viu tal, daí já tem outra notícia, e outra, já vai por cima. Porque parece que as notícias hoje são tão rápidas que, né, acaba passando. Não, eu acho que até uma preocupação eles têm, porque acaba migrando um pouco isso também. Migra como? Nas agências. Né? Então muita coisa vem de agência ou de assessoria de imprensa. Então o fotógrafo, o fotojornalista, ele teria que estar trabalhando junto com as assessorias de imprensa. Por exemplo, vai ter notícia sobre o Porto. Eles têm assessoria de imprensa. Tem, com certeza, a assessoria de imprensa está preocupada com o que vai mandar para os meios de comunicação com uma boa imagem, com uma boa fotografia. Porque quem era muito preocupado e a função, até uma capacidade técnica dentro das redações, são os editores de fotografia. Que eles se preocupam com a imagem. Se a Isso imagem é legal tu explicar. Correta, fala do editor depois. O que é o editor? O editor de fotografia... Não é o cara que edita, né? Não, ele não vai botar mais corzinha, menos corzinha, deixar a coisa mais bonita ou menos bonita na foto. Não, ele é o cara que... É a pessoa, a função dele, além de estar criando uma narrativa na história, é casar o que se tem de informação da foto com o texto. Né? Então, muitas vezes o editor de fotografia conversa com o editor de foto, com o editor de texto, para ter essa junção e você ter as duas informações, tanto texto quanto imagem, andando juntos. Isso é feito ainda dentro dos portais, dentro dos jornais, porque você abre e tem foto, mas tem muito do que você falou, né? Você pegava um jornal impresso, daqui 20 anos, se você for numa biblioteca, o jornal tá lá. Tá lá. O timeline tá lá, mas você vai ter que buscar isso de uma maneira diferente. Ele se perde um pouco mais. Eu acho que hoje em dia, cara, tá tudo muito assim, sabe? A pessoa quer ler rapidinho e às vezes nem lê, só olha a foto, sabe? Quantas vezes eu vejo discussão em rede social que as pessoas discutem, principalmente esse negócio de política, que tá muito polarizado, né? O cara só lê a matéria ali, o título, e já tá discutindo. Sim. Nem abriu pra ler. Então hoje as pessoas estão meio sem paciência, né, cara? Então eu acho que assim, é uma grande perda
na minha visão, né, a gente não pensar na qualidade da fotografia e achar que qualquer um pode substituir o que vocês fazem, né? Porque eu, mesmo fotógrafo, cara, tenho certeza que se eu visse, seja o que for, um acidente, alguma coisa, eu não ia ter, às vezes, essa frieza, não ia pensar, pô, num ângulo, numa coisa legal. Sabe, tu provavelmente já andou com polícia, já andou com bombeiro, já andou com um monte de gente, já sabe, tem que seguir, não tem que seguir, tem que ir por um canto. Você vai pegando essa malícia, né, cara? Vai pegando jeito. Então, assim, com certeza a tua qualidade de fotografia seria muito melhor que a minha, que sou fotógrafo, e quem dirá de uma pessoa ali, de um amador, vamos dizer assim. E tem muito assim também, o que acontece? Quando você tem repórteres fotográficos que trabalham para tais veículos de comunicação ou grupos de comunicação, cada grupo tem a sua linguagem editorial. Uhum. Né? Conforme o fotógrafo está lá dentro, ele vai entender qual é a linguagem editorial. Por exemplo, tem jornais antigamente que eu trabalhei em jornal que tinha uma época que não haveria problema mostrar uma parte de corpo, por exemplo, se houve um morto em alguma cena ou num acidente ou alguma coisa. E tem jornais que eu trabalhei que não aparece de maneira nenhuma. E você tinha que criar uma narrativa dentro daquela notícia para explicar dentro da foto que ali tinha sido... que tinha uma vítima, né? Uma vítima, no caso, né? Uma vítima fatal. Então, tudo isso e você só vai aprendendo conforme você tá no dia a dia. Todo dia é um desafio, né? É legal isso tu falar. Então, cada jornal tem a sua linguagem, né? Tem a sua linguagem, tem a sua linha editorial. Cada jornal, cada grupo. Assim, aí voltando, né, na questão, acho que talvez eu não expliquei melhor. Cada vez vamos precisar mais de imagens para conversar, tanto meio impresso ou meio digital, principalmente no meio digital. E é tudo muito instantâneo. Então a foto foi que nem você disse, a foto vem, mas a foto vai embora muito fácil. Sim. E a boa foto chama a atenção ainda. A boa foto ainda, quando você está olhando aquela coisa rápida, você não vai estar olhando tanto texto, você vai estar olhando mais imagem. Então eu acho que no futuro vai precisar de novo de talvez, como que eu posso dizer, um responsável por imagem. Um cara que esteja mais preocupado com a imagem. Ou a pessoa que talvez não tenha tanto conhecimento técnico com imagem hoje, mais para frente a pessoa vai estar, em vez de ter dois profissionais que era antes, um só responsável pelo texto e outro só responsável pela foto, vai ser o cara que vai fazer as duas coisas. Já tem muita gente fazendo isso. Tem muito bom fotojornalista que o cara escreve, que faz a pauta, desenvolve tudo sozinho. Então, acho que isso é uma tendência para o futuro. E também com a linguagem de vídeo junto. Sim. É um 3 em 1, né? Vídeo, texto e foto. O vídeo está muito em alta, né, cara? Muito em alta. E não tem como você não deixar de se comunicar com o vídeo, né? Aí tu pega, por exemplo, o Instagram Stories, que você conta praticamente uma história em 30 segundos. Você tem que se adaptar a contar essa mesma história dentro do jornalismo. Porque senão... E aí o pessoal das redes sociais estão dentro do jornalismo. É uma coisa muito bacana de dizer que eles estão se especializando a fazer essa linguagem de jornalismo. Seria tipo profissionais de marketing digital que estão aprendendo a tratar o seu produto, que é informação, como marketing digital para estar apresentando para o público. Então, se você pega a timeline de stories dos Instagrams, dos grupos de comunicação, dos jornais, coisas, eles conseguem criar todo uma narrativa, uma narrativa, um índice do dia do que está acontecendo. Se você pegar um stories do Estadão à noite e você olhar todos desde o começo, tu vai saber o que aconteceu. Tem um resumão do dia. Assim. É muito legal. E isso, né? Mas acaba sobrecarregando, né? O fotógrafo que antes só fazia foto. Não só, né? Mas eu acho que quando a gente às vezes pega muita função, a gente às vezes não consegue desenvolver. Eu penso dessa maneira, né? Todas elas 100%. Tipo, pô, você tá lá fotografando. Puta, stories. Meu Deus, tem que, né? Pegar o nome do cara e tal, essas coisas. Né? É bastante coisa. E antigamente não, né? Antigamente o fotojornalista, ele era só pra imagem, né, cara? Sim. Muito disso vai para custo, né? Quanto mais pessoas você tem trabalhando, maior tem o custo de coisa. Então, enxugou muito realmente o custo. E muita questão de custo. Por isso que as equipes acabaram reduzindo, né? De uma maneira geral. E isso não é só no jornalismo. Isso é uma tendência
Na questão de serviços, eu acredito, minha opinião geral, assim. Então, pra galera te achar, Flávio, onde é que ela consegue ver? Tem o Instagram, eu vou deixar aqui embaixo também o link, mas se alguém... Porque assim, a gente, né, atinge uma galera bem legal e se alguém tiver dúvida e tal, entrar em contato contigo, vou deixar teu Instagram, é lá que tu posta tuas coisas, tuas fotos? Isso, lá no Instagram eu posto bastante de coisas que eu já fiz, de trabalhos que eu fiz, muito do dia a dia, né, da família, com meus cachorros, com a minha cachorra, hoje em dia que agora só tem uma, então mas tinha outra. Então é um pouco disso, né? Eu procuro sempre eu digo que mesmo não estando mais fotografando como não estando mais sendo fotojornalista no dia a dia, mas eu sempre vou fotografar como um fotojornalista por todo sempre. Sim. Né? Então pra te achar é só no Instagram lá, vai ter todo o teu trabalho. Então obrigado, tá, cara? Obrigado pela participação, bom aí contar essas histórias. Eu acho muito importante o trabalho de vocês, né? É um trabalho que muitas vezes eu vejo que não é muito valorizado. A galera às vezes fala, né, dentro da fotografia é só casamento, coisa assim. Eu acho que o fotojornalista tá, pra mim, entre as peças mais importantes nesse cenário da fotografia. Então, cara, a gente já se conhece faz bastante tempo, né? Foi bom te rever. Nossa. E muito obrigado por ter vindo aqui e aceitado o convite de estar aqui com a gente. Muito legal. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouco sobre fotojornalismo. E, cara, sempre vamos precisar de pessoas reportando ou de uma maneira ou de outra, contando histórias através da imagem. Com certeza. Obrigadão, então. E obrigado aí você que ficou até agora assistindo com a gente. Lembrando que os links estão todos aqui embaixo. Se quer ouvir isso, é só ver o nosso Spotify que vai estar tudo lá. Obrigado, até a próxima e tchau, tchau.